Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente entrevista as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje a gente retoma a nossa temporada de entrevistas, começamos a maratonar e a conversar com as principais personalidades do mundo do samba. E ao meu lado, ele que é uma personalidade carioca e do mundo do samba, Bruno Chateaubriand. Ela que na prazer, introdução. Que Bruno. prazer inenarrável, mais um ciclo juntos. Né? Eu acho que a gente começa aqui a traçar a nossa trajetória para o ciclo de 2026. E hoje, Paola... Ciclo que não é nem um ciclo, né? Porque a gente fala que aqui o carnaval pra gente é o ano todo. Mas é um ciclo. Então é quase que uma linha contínua. É um ciclo de anos, né? Porque a gente termina basicamente o carnaval de 25 e a gente já começa a falar do carnaval de 26. Porque termina um ciclo no sábado das campeãs, né? Porque já passou a apuração, vem lá as campeãs, depois tem um pedacinho daquele lugar de premiações e agora a gente retoma o processo dessa vida que não para, que é a vida das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então hoje a gente vai receber aqui, para a abertura desse ciclo, o artista que assinou o carnaval da agremiação campeã do Rio de Janeiro, do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Então, com muita honra, né, eu vou deixar você anunciar o nome dele. Eu já dei spoiler. Que prazer. Que prazer. João Vitor Araújo, o nosso carnavalesco da Beija-Flor. Que prazer recebê-lo aqui, nosso campeão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Uma honra participar. E a gente começa dando parabéns pessoalmente aqui, olhando nos seus olhos e falando parabéns, que grande desfile, parabéns pelo campeonato. Um sonho de uma vida inteira. É um trabalho que vocês sabem muito bem que exige muito da gente. Parece que assim, estão testando o nosso limite o tempo todo, e quando você pensa que não tem mais o que dar, o que fazer, vai lá e acontece, um milagre acontece, você consegue mais um pouquinho dali e as coisas boas vão acontecendo. É isso. Quando a gente planta direitinho, a gente colhe. Nossa, é não muito tem como. bom, né? Porque não é só milagre. É um trabalho que a gente se abdica de tanta coisa, sabe? Você deixa a sua vida, né? Engraçado. Eu falo muito sobre isso, falo até na terapia, tá? Sobre isso, porque a gente não se dá conta o quanto a gente envelhece rápido dentro do carnaval. Porque o carnaval, ele é diferente do que qualquer outro evento, do que qualquer outro tipo de serviço, de cargo, de profissão. Por quê? O carnaval, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é tudo baseado, a vida de quem vive o carnaval, quem trabalha com carnaval, é baseado no carnaval anterior. A gente não fala o mês de junho, a gente não fala no mês de julho, a gente fala, não, foi no ano do cavalo manga larga. Então o ano do cavalo manga larga, ele representa o ano de 2013, entendeu? Para quem trabalha dentro do carnaval. Então, assim, é muito baseado sobre isso. Aí depois você para pensar, e o que eu fiz nos outros meses do ano de 2013? Por exemplo, é tudo muito assim. Eu estava conversando isso com o presidente outro dia, com algumas pessoas da escola, e eles concordaram comigo, que já viu que a gente que vive carnaval, a nossa vida ela é baseada no ano do enredo tal. Mas a gente nunca fala exatamente o mês, o que aconteceu de fato. É sempre baseado no enredo tal, entende? Então, quando eu falo de 2017, me vem, o ano que eu fiz o viriato na Rocinha. Entendeu? Mas não falo o ano de 2017. Mas agora vai ficar escrito para a história, como 2025, o ano que você ganhou o Carnaval da Beija-Flor, falando sobre Laíla. Bom. Aí a parte ruim é essa que eu falei, o que eu fiz no decorrer de todos esses anos, meu Deus? Eu tô falando de enredo, baseado em enredo, e a idade chegou, e os cabelos brancos estão aqui, e o resto... Não é possível. Meu Deus, eu só vivi isso. Aí só a terapia para ajudar, só terapia, né? E mostrar ajudar. Que isso não é uma realidade, só uma percepção sua, porque tem tanta coisa que a gente constrói durante o ano. Não, tem sim, é verdade. É porque a gente vive isso de forma muito alucinada, a gente se dedica demais, a gente mira, óbvio, nenhum artista, nenhum dirigente quer apresentar um trabalho ruim, né? Então tá todo mundo ali em busca da perfeição, em busca do sucesso, querendo o melhor para sua escola, querendo o melhor para sua comunidade, para a torcida. Então é um trabalho que exige muito do nosso emocional. A gente tem certeza disso, né, Bruno? E é interessante porque eu vou até fazer uma revelação minha pessoal. Antes desse campeonato, eu não conhecia tanto o João Vitor, né? E agora, antes dessa nossa entrevista, eu tive a oportunidade de estar com o João Vitor algumas vezes. Entre elas no aniversário dele, né? Eu pude ir ao aniversário dele. E aí eu fiquei encantado com o João Vitor, pessoa.
né? Porque existe o artista, a gente separa tipo pessoa física e pessoa jurídica. Tem a PJ dele, que ele é um artista, um carnavalesco, enfim, assinou o Carnaval da Campeã de 2025. Mas aí eu conheci o outro João Vitor, né? Conheci a mãe do João Vitor, né? Eu tive acesso àquele lugar que quem conhece escola de samba entende que escola de samba é algo muito maior do que apenas aquele espetáculo, como a gente fala frequentemente aqui no nosso programa. E esse lugar de quando a gente vive aquela família chamada escola de samba, que é uma grande família. O Aidano fala muito isso. Nós somos uma família, né, do samba, das escolas de samba. E aí está dividido ali em núcleos, são várias escolas, mas o Rio de Janeiro, né, tem esse lugar da família das escolas de samba. E nesse lugar é que a gente começa a entender a história das pessoas, né? Então, quem convive em quadra, aí ele conhece a história de uma baiana que criou sozinha seu filho, começa a entender aquelas mazelas, aquele lugar, né? E é muito bacana esse elemento de verdade que são as pessoas, né? Que são as pessoas daquele lugar, daqueles quilombos, né, urbanos, daqueles lugares que representam tanto a história da nossa cidade. E aí, conhecendo melhor as pessoas, a gente se encanta mais ainda com elas, né? E esse menino tem um coração maravilhoso. Obrigado. Né? Maravilhoso. A gente teve a oportunidade depois de almoçar juntos no restaurante da Cátia Barbosa, né? Que tem ali o seu bolinho de feijoada como patrimônio imaterial da nossa cidade. Aquela limonada de coco. Olha lá. E que era um menino que lá nos seus primórdios entregava quentinha, né? Entregava marmita, quentinha. Trabalhava em supermercado. E entregava quentinha, assim, família pobre, muita criança dentro de casa. E eu lembro, eu tava falando sobre isso esses dias em casa com meu marido, falando assim, eu precisava sair de casa para fazer alguma coisa, porque era muita criança, era muita gente para dividir às vezes o mesmo chinelo, a mesma roupa, e eu tava começando a ficar agoniado com aquilo, sabe? Eu falava assim, João, tá passando da hora, você precisa fazer alguma coisa. Eu estudava, mas eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava ter meu chinelo, eu precisava ter a minha caneta, eu precisava ter a minha camiseta. Não dava mais para ficar ali dividindo com um, com o outro. Não dava, eu precisava. Então, foi quando a minha vizinha, entendeu, a Nádia, e ela cozinha muito bem, e ela começou a fazer quentinha para um hospital que estava em construção lá perto de casa. Então eu levava essas quentinhas, eu pegava 12:30 no colégio, então eu tinha até 11h40, 10 para meio-dia para entregar todas as quentinhas, entendeu? Então olha isso, gente, quanto eu ganhava na época, R$10 por semana. Parecia que eu tava ganhando R$1.000 por semana. Você tá falando de que ano, entendeu? Isso aí tá você coloca 1998, tá. 97, 98, por aí. Entendeu? Foi aí que eu comecei a comprar minhas primeiras fitas cassete falsificadas de escola de samba, entendeu? Para poder escutar aquelas fitas que eu não sabia, que assim, eu não conseguia ouvir o samba todo, eu só ouvia o samba todo na casa de um amigo, de alguém que tivesse o CD, porque no CD vinha o samba completo, as duas passadas completas, e a fita cassete ela só botava o samba na íntegra da Campeã, primeira faixa. A última, coitada, era só o início, o grito de guerra, tudo do lado da fita. Então eu nunca sabia o samba completo da escola, da primeira escola a desfilar. Eu lembro muito disso da Rocinha, da Disney, não sabia cantar o samba completo porque na fita não tinha o samba completo, da Porto da Pedra, no Carnaval dos Carnavais. A Rocinha foi 96, 97. Eu lembro 97. Do Porto da Pedra, do Carnaval dos Carnavais, eu achava que o samba terminava do Brasil até a China, Perros e Colombinas, numa festa genial, que aí ia diminuindo. Que loucura. Que loucura. Então foi isso, eu comecei a tomar gosto não só assim pelo dinheiro, não pelo dinheiro que o dinheiro não me faz, mas pela independência, eu não precisar. Era isso, eu não queria precisar. Já era muita gente precisando dentro de casa, então eu queria ver a vida como ela era, eu queria saber, sentir o gosto de ganhar dinheiro. Eu sempre, desde criança, eu quis ter minha casa. Engraçado, eu via casa de novela, eu achava que aquela casa podia ser. Você tá falando uma casa, eram quantos irmãos? Eram quantos entendendo? Morando lá? 5 irmãos, mais 3 primos. Eram 8 crianças, basicamente. Então, era muita gente, entende? Então eu precisava sair para ver a vida, para ver o mundo, entendeu? Para ver o que era o dinheiro, como era ganhar dinheiro, como era ter responsabilidade. Então comecei isso muito cedo. E nisso entra a União da Ilha em que momento isso na sua vida? Isso entra a União da Ilha quando eu fui trabalhar na Sendas, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Sendas supermercado, nossa, uma né? loucura, a gente tá falando. Loucura isso. Eu falava, eu precisava trabalhar. Eu comecei a ficar tão obcecado pelo trabalho. E
eu lembro que eu pedi à minha avó para me levar para fazer a inscrição. Minha avó tá viva e há de viver muitos anos ainda. Ela me levou na antiga sede, né? A Sendas não existe mais, lá em São João de Meriti, para fazer a inscrição. E o pré-requisito para trabalhar de marreco eu tinha que estar estudando. Então, mesmo que eu não quisesse estudar só para trabalhar, eu não podia. Marreco é um entregador ou é um empacotador? Era um empacotador do uniforme laranja. Tá. Então, ali eu consegui e fui trabalhar. Eu estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. Então, foi meu primeiro trabalho de carteira assinada na filial 139, Estrada do Cacuí, ali na Ilha do Governador, né? Então, foi ali que tudo aconteceu. Você estava muito próximo da União da Ilha. Estava muito próximo da União Já da Ilha. tinha toda a admiração para esse universo. Aí via um com uma camisa, outro com outra. Tá entendendo? Perguntava muito. O carnaval era o Barbosa Lima Sobrinho, era naquela fase ali daquele carnaval do Milton. Entendeu? E a quadra era do outro lado, atravessava um corredor, um beco, um camelódromozinho que chegava até a quadra. E aí eu tive a oportunidade de entrar para uma ala de comunidade, para você ver naquela época, né, bons tempos. Eu era o 20º alguma coisa na reserva da ala da comunidade. 20º, 2º, 7º da ala da comunidade, numa época que as escolas tinham 40, 50 alas, até 60 algumas, a Beija-Flor chegou a ter 60 alas. Entendeu? Então, numa época que as pessoas se matavam para desfilar numa escola de samba. Não que elas não façam hoje, mas hoje já há uma resistência, entendeu, por parte da comunidade em querer participar. Você sabe muito bem que hoje em dia tem alas que ficam vagas aí até quase que a semana do desfile em algumas escolas. Naquela época eu tive que esperar e ensaiar sem compromisso. Mas por que você acha que isso? Até vou te cortar aqui na sua história, né? Depois você retoma, por favor, esse lugar. Você acha que as pessoas hoje estão deixando meio de lado e não querem desfilar mais em aula de comunidade? Eu acho que... eu acho que hoje o carnaval está voltando a se aproximar das pessoas. Eu acho que o carnaval é isso. Eu acho que o carnaval ele ficou muito distante das pessoas. E as pessoas sentem. Eu assisti uma vez... muito tempo atrás, no YouTube, não sei se ainda tem, a festa de lançamento do CD, do disco de 1995, eu não sabia que tinha isso. Era lá na Praça da Apoteose. Então você viu uma apoteose lotada de pessoas comuns, ônibus de comunidade, ali curtindo, vibrando pelo samba da sua escola. E eu falei, caramba, nunca tinha mas visto ali em 95 é interessante, João Vitor, porque você pega um momento da Marquês de Sapucaí muito quente. Sim. 92 é Paulicéia Desvairada, que aí você tem um carnaval com samba que é tocado nas rádios, mas que leva a Sapucaí pela primeira vez a um delírio que não que outros carnavais não tenham tido momentos tão quentes, mas em 1992 você tem uma passarela do samba, as pessoas de pé e abanando os braços e participando do desfile da Estácio. Aí vem 1993 e você tem Explode Coração com Salgueiro, que aí eu acho que é a marca número... É a marca, talvez é o desfile... seja o desfile mais marcante sob o ponto de vista de interação entre o público presente e a escola desfilando, né? Porque talvez as arquibancadas cantassem mais até do que os componentes, uma vez que nas arquibancadas tem muito mais gente, né? E aí, aquele momento, quando você puxa para esse lugar, tipo 94, 95, você vem de um processo de anos muito quentes da passarela do samba, né? Eu tive a oportunidade na vida de acompanhar tanto 92, 93, 94, 95 de perto, e isso, eu acho que por isso que você traz essa memória afetiva desse lugar, né, tão forte, tão quente. Sim, né? O disco era super popular, o disco das escolas de samba era o LP mais aguardado do ano, entendeu? As pessoas queriam saber o samba, as pessoas queriam ouvir o samba, mesmo que fosse através de uma fita pirata, até um LP, até um disco, um compact disco que era muito mais caro. O CD, né? O CD oficial... ele aparece porque é assim, você tinha o CD e o LP. Isso. Os oficiais, né? Você tinha aí os piratas sendo vendidos também. Mas ele aparece em 1991, no CD pela primeira vez. E aí, mas era em escala muito menor, porque o CD era um material para os privilegiados, né? Sim. Poucas pessoas tinham oportunidade de ter um equipamento para tocar CD dentro de casa. Então, 91, 92, 93, ele ainda não tem aquele lugar
de grande importância. A importância mesmo estava no LP ainda, Sim. né? Ali você atingia um contingente ainda muito maior de pessoas. Mas é interessante quando você traz isso, porque aí eu queria continuar ouvindo você, porque você acha que hoje as pessoas deixam vagas em alas de comunidade. Eu acho que foi isso, assim, esse distanciamento do carnaval, da escola de samba das pessoas, né? Eu já ouvi muita gente dizendo, eu cansei porque eu não aguentava mais grito de diretor, eu não aguentava mais grosseria, disso, daquilo outro, Sim. e a gente não ganha nada, e não fazem nada pela gente, tá entendendo? E a gente não ganha um ingresso, e a gente não tem um desconto para entrar na Marquês de Sapucaí, assim, isso eu tô falando sem falar palavrão, entendeu? Eu ouvi muito isso. As pessoas se afastando dentro da minha própria ala de comunidade da ilha. Eu não aguento a grosseria da diretora da nossa ala, que já até faleceu. Eu não aguento mais a grosseria dessa mulher. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Parece que a gente está fazendo, parece que eles estão fazendo um favor pra gente, mas a gente está gastando porque eram 2, 3 ensaios na semana. Entende? Então as pessoas foram começando a se afastar. E não tinha realmente assim, algo que facilitasse o acesso das pessoas, né? Porque você desfilar era uma coisa, desfilar dentro de uma ala era uma coisa, agora você ir para Marquês de Sapucaí era uma outra coisa completamente diferente, muito mais distante ainda. E as pessoas eram muito fiéis a uma escola, né? Ensaiavam, por exemplo, eu era só da União da Ilha, eu só desfilava na União da Ilha. Entendeu? Depois de muitos anos que eu comecei a ensaiar para desfilar numa escola de grupo de acesso, mesmo assim super receoso, entendeu? E aos poucos essa paixão das pessoas, essa paixão foi acabando, entendeu? As pessoas foram deixando de lado mesmo esse desejo de desfilar, esse desejo de querer preencher uma ala, esse desejo de querer comparecer dentro da quadra da escola de samba no mês de julho, que é uma época que não tem nada. Você sabe que eu não enxergo exatamente dessa maneira? Entende? Até como a gente está falando sem julgamento, eu não enxergo tanto assim. Eu acho que essa paixão ainda tem. Talvez não tão desta maneira, mas talvez ela esteja em outros guetos, em outras tribos, Sim, não tão pode latente ser. desse jeito. E acho que talvez esse movimento, com esses ensaios técnicos que a gente tem visto lotados, desse jeito, pode muito bem estar trazendo uma nova geração e um novo contingente para se encantar com isso tudo. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que essa paixão tá voltando. Entendeu? Essa paixão tá voltando. Eu acho que desde o ano passado, esse ano principalmente, 2 noites de ensaio técnicos para cada escola, a Sapucaí lotada. Entendeu? Eu acho que é isso, essa reaproximação Mas é interessante quando da escola de samba da Liga com as pessoas, entendeu? Esse trabalho que está sendo feito com as pessoas que amam o carnaval, que saem lá de Santa Cruz, 3 horas da tarde para pegar o trem para chegar a tempo, para pegar a primeira escola na noite do sábado, entende? Então, tá havendo essa reaproximação. Mas é interessante quando você fala esse lugar que ele é um lugar realmente que faz parte de uma cultura de escola de samba, né? Que é a cultura do grito, né? A cultura do grito, eu acho que ela precisa ser revisitada nesse momento, quando você traz isso, porque não existe necessidade disso, né? É porque a gente tem que organizar, tá valendo ponto, mas não precisa do grito muitas vezes, né? Já me puxaram pelo ombro E dentro aí, de uma escola por causa de um delay ali de 2 centímetros entre... Isso durante um desfile. Durante o desfile, porque poderia entende? atrapalhar a evolução, porque eu gostava por exemplo. muito, entendeu? Mas era um delay muito pequeno, entendeu? Não precisava ter sido daquela forma. Claro. Mas a minha paixão era muito maior, eu não liguei, mas isso já aconteceu Hoje, quando a comigo gente várias olha para trás, a vezes. gente enxerga. Entende? Só que eu não liguei, só que tem muita gente que liga. porque se torna interessante também que quando você puxa por esse lugar, a gente observa que hoje o componente que desfila numa ala de comunidade, ele praticamente está trabalhando para uma escola de samba, né? Então, quer dizer, está trabalhando e aí, como você bem citou, tem o gasto. Tem gasto. Ter o gasto para ele ir até o ensaio, ter o gasto do tempo dele, né? Porque o tempo dele ele poderia estar trabalhando em uma outra função na sua vida, porque muitas das pessoas que estão dentro de uma ala de comunidade estão numa ala de comunidade porque querem desfilar e não tem condição de comprar aí um lugar comercial dentro da escola, né? Que as escolas cada vez têm menos esse espaço comercial. Mas esse ambiente, eu acho que realmente a gente precisa repensar mesmo e trazer à tona aqui, conversar com as pessoas que nos assistem, de
o componente realmente ele precisa ser muito respeitado. Precisa se divertir acima Não, mas de tudo, mas né, é gente? isso. E o componente, quando a gente fala de componente também, a gente fala de um respeito que vai em diversos lugares. Né? É desde a elaboração de uma fantasia, que quando você elabora uma fantasia, que um componente precisa chegar 10 horas antes do desfile dele na Sapucaí. 10 horas. Que saiu da Baixada, né? E aí pegou diversas conduções para estar ali e tem que estar num lugar se maquiando. E aí e muito quente no Rio de Janeiro, porque é um calor. Esse ano, então, foi um calor dos mais. Né, o sol quente a pino todos os dias. E aí ele tem que estar lá, tem que cantar o samba, tem que botar uma fantasia muitas vezes muito pesada e muito quente. Então isso tudo talvez tenha afastado muita gente. O processo da maquiagem, o processo da fantasia pesada. Teve uma escola de samba, não foi a sua, tá? Esse ano, porque como todas as escolas eu assisti em frente ao módulo 4 de julgamento. Né? Porque eu, pela função que eu estava cumprindo, eu tinha que filmar determinados segmentos ali, e aí eu fico no mesmo lugar filmando todas as escolas de samba para ter a visão igualitária, né? Como todas elas passaram ali. E depois, terminada essa minha função, eu ia para um ponto estratégico da avenida e ficava ali assistindo o resto do desfile das agremiações. Teve uma agremiação que teve recorde de atendimento do Corpo de Bombeiros, né? Por conta das fantasias muito pesadas e por conta da maquiagem também. Porque as pessoas chegaram muito cedo para se maquiar. E aí as pessoas estão lá, maquiadas, o tempo tem que passar, vai fazer o quê? Vai tomar uma cerveja, vai não sei o quê, e desidrata. Claro, desidrata. Mas ali é um momento de diversão ou de trabalho? Né? Porque tem isso também. O componente ele está ali para se divertir ou para trabalhar? É verdade. Qual é esse lugar? Então, a escola de samba é o lugar máximo, é o lugar que a gente se diverte. O ensaio técnico também é um lugar incrível, enfim. Mas o dia do desfile é pra gente se divertir ou pra gente trabalhar? É uma função de trabalhar para ganhar a competição? Ou é a função de você estar ali para também se divertir, soltar, botar aquela roupa que você sempre sonhou colocar, né? Pelo que eu vivo há 2 anos na Beija-Flor, eu vejo o componente muito comprometido com a escola, que eles são muito sérios, é uma escola que se arruma sozinha praticamente. Mas sempre foi. E se divertem ao mesmo tempo. É impressionante. Engraçado, é uma concentração que bebe-se muito pouco, que eu observei, porque eu chego cedo na concentração. E é muito interessante porque isso eu fui aprendendo vendo o Almir fazendo, o presidente da escola. E eu achei isso de uma importância absurda até para o sucesso da escola na avenida. Eu observei ele fazendo isso na quadra e no ensaio técnico eu fui fazendo. O que eu fui fazendo? Cheguei na concentração, comecei a passar, não deu para passar em todas as alas, mas a maioria das alas que eu entrava eu agradecia. Gente, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sem vocês o meu trabalho não é nada, não acontece, não flui. Obrigado por vocês estarem aqui comprando a ideia. Por que eu fiz isso? Porque é muito importante, eu já estive ali naquela posição. Porque é muito fácil você pegar e colocar um componente de tronco de árvore. Tá entendendo? Você bota no papel e dá pra direção, se vira, monta uma ala aí de 70, 80 brincantes vestido de tronco de árvore. Porra. Eu já saí vestido de sino, não sabia que a minha fantasia seria um sino. Fiquei pé da vida. Quando vem aquela história de que a fantasia você tem que pegar não atrás do nem correio. Se mexer, E ó, atrás do correio você pega o restante da fantasia e você já sabe assim, ih, vem bomba. Vem aí um sino, vem aí um tronco de árvore, vem aí Mas, gente, tem um protótipo uma que bola. é divulgado, né? Mas assim, teve aquela... Assim, em algumas ocasiões, a escola não apresentava figurino para a comunidade. Entendeu? Justamente era o figurino bomba. Por exemplo, ó, quando eu desfilei na Imperatriz Leopoldinense em 2005, no Ranch, eu não sabia que eu era um boneco de mola. Entendeu? E olha que a Rosa sempre fez fantasias pequenas e tal, e tinha um boneco de mola. Então, vamos lá para trás buscar o boneco de mola, na União da Ilha. Vamos buscar o sino. Cheguei lá, o sino era a fantasia toda. Porque eu fiquei assim, quando eu peguei só a cabeça e a blusa e a calça e o punho... Desculpa, ri até. Não, mas você não tem alguma coisa acontecendo aí, tem algo de podre no reino de Avilã. Entendeu? Então, e chegou lá na hora, era um sino de vime imenso, mas o meu amor pela União da Ilha, eu sou muito vaidoso nesse sentido, eu achava um absurdo ter que ensaiar meses para chegar em casa com uma bolsa de supermercado.
Achava que era o máximo você chegar com aquele saco preto, com a pluma para Nossa. fora, com aquele volume, brigando com o cobrador e com o motorista do ônibus, porque ele tinha que abrir a parte de trás para você subir a fantasia, porque não dava para girar a roleta com aquele saco enorme. Eu achava aquilo o auge. Mas depois que eu assumi esse posto de carnavalesco, eu comecei a entender um pouco o componente. Por quê? Vou te dar um exemplo na própria Beija-Flor. Esse ano eu não maquiei a Beija-Flor, eu tive 2 alas somente maquiada, porque ano passado eu maquiei a escola quase toda. E ano passado foi um calor abissal também. E a Beija-Flor foi a segunda de desfilar de domingo. A segunda a desfilar no domingo. E o componente da Beija-Flor, ele é tão comprometido que 3 horas da tarde tinha gente chegando. Com a cara já maquiada, para sentar para entrar 11h30 da noite. Então, se eu, que estava ali sem fantasia, só com uma regata de bermuda trabalhando, já estava morrendo com aquele calor, imagina uma pessoa fantasiada e maquiada. Então foi uma coisa, foi até como é que eu posso dizer? Foi até um grande desafio, porque o jurado de fantasia, ele gosta muito do figurino com essa composição, maquiagem, luva, ele acha isso sensacional. Acha isso? Não, o júri, eles falam, eles não exigem. Mas eles comentam, eles gostam desse capricho, da finalização da maquiagem, acompanhando. João Vitor? E foi um risco que eu até falei com o diretor de carnaval, com o Marino. Eu falei, Marino, eu tô com medo, mas eu não vou sacrificar o componente esse ano. Podia muito bem inventar maquiagem em várias fantasias. Eu falei, eu não vou fazer isso, porque é a segunda desfilada de segunda e acredito que tenhamos um dia de sol e de muito calor na cidade. Então eu só maquiei apenas 2 maquiagens bem leves. Entendeu? Então eu fiz isso. E o componente agradeceu. Agradeceu porque ele não precisou chegar lá na avenida cedo, às 3 da tarde, para se maquiar. Então, e assim, tentei, tá? Trabalhar figurinos mais leves, com volume, assim, não podia perder o volume, mas tentar trabalhar outros tipos de material para que não sobrecarregasse muito, tá? O componente, porque é impossível também, porque se você faz um figurino muito enxuto, você leva pau, né? Porque é comparativo. Você acaba levando pau. Não, é mais comparativo. Não, assim, é comparativo assim, com a outra que fez, tipo, a outra veio deslumbrante, rica, pujante, volumosa, e você leva um figurino um pouco mais simples, um pouco mais seco, e pode parecer que é falta de investimento, né? Muito engraçado isso. Então eu tentei trabalhar dessas 2 formas. Vamos dosar o volume com conforto. A gente faz o possível, mas fantasia de escola de samba em momento algum é confortável. Você já vestiu alguma fantasia confortável? Deixa eu pensar já. Já. Eu já desfilei na Beija-Flor vestido de mosquito. Em 1994. E era confortável. Margarete Mi. Não, era uma fantasia que eu inventei a fantasia porque eu desfilei meio de clandestino. Meu Deus do céu. Então por isso que ela foi confortável. Porque Você ele foi inventou. da Só sua foi fantasia. nas campeãs. Ah. Porque eu era atleta, saí saltando cama elástica. Eu era da seleção brasileira. Por isso que por era isso. confortável. Porque eu confesso, eu não vou falar que é a escola. Não, mas olha, já te falei. Estácio de Sá. O ano do Flamengo. Minha fantasia era ótima. Me acabei de me divertir em 1994. Siglo de nadador. Não. Desfilei, tinha as cobras, cobra coral, papagaio vintém, tinham as cobras. Eu desfilei, a fantasia era muito leve, era muito divertida. E a escola veio, né, também simples, mas veio assim, era um terremoto. Aquele O Flamengo, né? O Acir na beira da avenida, Acir Pereira Alves, antigo presidente da Estácio de Sá, que passava cheque sem fundo para essa cidade como ninguém. Inclusive a Rosa me ligou um dia para falar que achou um cheque. Conta essa história. Não, vai muito engraçado. João, eu achei um cheque da Estácio de 88, eu vou mandar emoldurar. Gente, onde é que, será que ela mandou emoldurar? Porque essa história desse cheque, porque até para contextualizar, Paola, o Acir Pereira Alves era o presidente da Estácio de Sá nos anos 1980, final dos anos 1980, início dos anos 1990. E ele viveu o auge com a Estácio em 92, escola campeã. E depois ele se tornou uma figura dentro da cidade que ele dava calote nas moças na Vila Mimosa, entendeu? Ele dava calote nas pessoas. Ele encontrou comigo, eu, menino de 19 anos, 20 anos, eu fui presidente de ala na Estácio de Sá pro carnaval de 1996, Teleporto. Passado o carnaval, o Acir, eu fui um dia à quadra,
o Assir me pediu dinheiro emprestado. Eu falei, Assir, eu tenho 20 anos de idade, você vai pedir dinheiro emprestado pra mim? E eu sabia da fama dele, que ele mandava na época, ele falava, mandei borrachudo na cidade toda. Eu morria de rir disso. Então ele foi um personagem da cidade, como personagem que passava cheque sem fundo, que na época as pessoas usavam cheque sem fundo. Até Rosa e Magalhães usava isso. recebeu Por cheque sem isso, fundo. gente, contextualizando a situação, por isso que João Vitor tá falando que Rosa Magalhães, nossa isso é uma eterna relíquia. artista, ligou uma noite pra ele e perguntou, falou assim, João Vitor, achei um cheque do Assir dos anos 80, eu mando emoldurar, porque ele passava, ele mandava Eu um morri cheque. de rir, eu falei, caramba, Rosa, eu tenho um cheque de 1988, meu Deus do céu. Isso é uma relíquia do Uma samba. relíquia, uma relíquia Isso, do samba. Isso é uma relíquia das escolas de Uma samba, relíquia da do Estácio. samba. Isso tinha que estar na entrada da Estácio de Sala, tinha que ter no Carnaval da Pedra, ela tinha que ter doado. Isso pra... E falando de Estácio de Sala, uma escola que eu sou apaixonado, eu tenho um carinho muito grande pela Estácio. Acho que é porque eu moro no bairro do Estácio, eu sou apaixonado. E olha que a minha escola de coração é a Ilha do Governador, União da Ilha, mas a Estácio é uma escola que eu defendo com unhas e dentes e sou muito apaixonado por aquela comunidade. Muito. E só pra finalizar a parte de fantasia, leve eu desfilei também. Desfilei na fantasia de uma ala da praia, na Império da Tijuca, Macaé, Princesinha do Atlântico, isso lá em 2001. Eu acho, também não tinha como, né? Fantasia de praia. Era o auge daquela camiseta, daquela regatinha furadinha. Lembra disso? Bermuda de chitão, bola de praia, um boné de chitão e um chinelo. Aí, ó, É verdade. ganhou na loteria com esse figurino, com essa fantasia, gente. Mas fantasia não é confortável. Não, ó, eu desfilei com a Rosa também naquele ano de Monteiro Lobato. Sim. A turma do sítio apronta, enfim, eu desfilei ali também. Ala. Nossa, a fantasia era maravilhosa. Eu fui o boneco de mola nesse ano. Desse Aí, ano. falou do boneco de mola? Eu não. Eu só desfilei nas Campeãs. Eu comprei a fantasia que sobrou lá. Era uma ala comercial. E aí eu comprei pra desfilar nas Campeãs. Gente, eu me diverti tanto aquele Foi um ano. desfile maravilhoso, né? Nossa, vai só desfilei nas Um Campeãs. samba Foi incrível. um desfile que tá aí maravilhoso. na história. Eu comecei a ter um cuidado muito grande com fantasia depois que eu desfilei de baiana a primeira vez lá na Intendente Magalhães. Porque eu falei assim, gente, essas senhoras, elas merecem todos os prêmios, elas merecem todas as atenções do mundo. Porque olha que já era uma baiana mais simples. Mas ainda assim a gente não conseguia. Pergunta o Gabriel Bora, todo mundo tava ali. Era uma loucura, eu falava, meu Deus, essa cabeça, porque a gente produz, a gente faz, mas a gente não veste. Aí você começa a olhar com atenção para o componente, que é uma brincadeira, é um momento de brincadeira, mas você começa a entender o porquê que às vezes as pessoas estão reclamando. A gente citou, obviamente, Rosa Magalhães, tem todo o seu trabalho ao lado da Rosa, mas tem o seu trabalho com Alexandre Losada, com Paulo Barros, com tantos outros carnavalescos que legaram muito do que você é hoje, né? Do artista que você é hoje, né, João São Vitor? minhas referências, né? É muito importante para o histórico de um artista ter as suas referências, né? Então, assim, o Alexandre Lousada foi o primeiro carnavalesco que eu tive a oportunidade de trabalhar. Inclusive, participamos até de um podcast, eu, Gabriel, Anique, Gabriel, Anique e Tarcísio. E o Alexandre, por um acaso, os quatro. Falei, gente, já repararam que os quatro passaram pelo Alexandre? Foram discípulos, assistentes. Discípulos do Alexandre, então acho isso importantíssimo para nossa formação artística, sabe? Então eu tive um Alexandre na minha vida lá no final dos anos 2000 para 2001, para o Carnaval da Portela. Aí trabalhei 5 anos na Estação Primeira de Mangueira, tendo Max Lopes como carnavalesco principal. Então, aí depois eu fui trabalhar. Edson Pereira foi uma pessoa que me deu uma oportunidade de ouro, entendeu? Há muito tempo atrás. Luiz Carlos Bruno, que hoje não faz carnaval. Fábio Ricardo, Paulo Barros, quando eu desenhei carnaval para o Paulo Barros. E Rosa Magalhães, que foi esse presente do Paraíso do Tuiuti há 3 anos atrás, que virou a chave da minha vida e da minha carreira. Em que momento que vira? Acho que, assim, o Bruno falou no início, assim, eu não conhecia muito o João, porque, assim, não se falava muito de João, assim, eu acho que às vezes você precisa de um padrinho. Eu nunca tive um padrinho dentro do carnaval, um padrinho aquele que, tipo assim, fulano, bota o João aí, dá uma chance pra ele que eu tô apostando. Fulano, bota o João aí. Muita gente tem, é normal e tá tudo bem, eu nunca tive, eu sempre tive que provar o tempo inteiro que eu podia fazer. O tempo inteiro. A minha primeira chance de assinar o carnaval surge na Viradouro quando eu era o diretor artístico da Viradouro.
Entendeu? Então eu tive que provar ali A mais B que eu era capaz. Eu lembro que eu falei, se eu conseguir botar esse carnaval na rua, eu consigo governar essa cidade. Brincadeiras à parte, mas assim, porque era um desafio muito grande, um ano que a escola hoje nem se compara com a potência que a Viradouro é hoje. Mas era uma escola que estava perdendo até o barracão naquela ocasião. E não tinha dinheiro para nada, faltando. E na época que juntaram a Série Ouro, a série era os dois grupos. Os dois Acesso grupos, à então Série eram A. 19 escolas brigando por uma vaga. E a Viradouro sem dinheiro, sem absolutamente nada ali. Entendeu? Enquanto escolas bem menores, com carnavais assim, com seus carnavais erguidos, quase pronto. E a gente ali na lanterna, tentando fazer um carnaval. Então eu lembro que foi um ano de tudo ou nada para mim. Então eu tive que provar ali que eu era capaz de conduzir aquilo ali junto com a equipe, etc, etc, etc. Tanto que surge para mim um convite para ir para uma outra escola, não para Viradouro, para ser carnavalesco de uma outra escola. Entendeu? Aí acaba que a Viradouro me chama para ser o carnavalesco do ano seguinte. Então foi assim, foi provando, foi mostrando o trabalho, não foi um liga, não, pode botar ele. Não foi assim, dessa forma, entende? Então quando vem a Rosa, assim, e assim, sobre gratidão, tá? Sou grato a pessoas, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram, que foi o Del Pessoa, o Renato Thor, presidente do Twitch, que me conhece há muitos anos, me viu começando ali. A Rosa, ela veio como uma madrinha, tipo assim, sabe, assim, tipo, eu te dou a etiqueta, sabe? Que você tá ali na luta e as pessoas não te olham, entendeu? E eu acho que a Rosa, ela veio para isso. Além de ter sido uma grande amiga, ela, sem querer, acabou se tornando uma grande madrinha, porque depois daquela minha passagem no Tuiuti junto com a Rosa, as pessoas não me viram mais da mesma forma. O garoto, o menino... Não, o João Vitor, que trabalhou com a Rosa, que fez parceria com a Rosa Magalhães, isso é uma diferença muito grande. Mas nisso a gente tem 2017, quando você é chamado na Beija-Flor, até então pelo Laíla, numa história super pitoresca, né, Sim, Bruno? sim. Quando a gente tinha a comissão de carnaval na Beija-Flor, que chamam você, né, João Vitor, nesse seu primeiro contato com o Laíla. Sim, né? sim. Numa história que você já tinha a sua grife, a sua etiqueta, né? Mas assim, era muito baseado nessa história do garoto, do menino, aquela coisa, mas quando as pessoas te olham como artista, com musculatura, como diz o Fabato, né? Ele fala muito, ele usa muito isso, com musculatura. Tá entendendo? Eu acho que foi essa parceria minha com a Rosa. Foi um outro momento da minha carreira e um momento que eu achei que o João Vitor Araújo já era. Porque eu fui fazer um carnaval que eu não queria fazer. Quem me conhece sabe, na Série A era um ano que eu não faria carnaval. Fui fazer Acadêmicos da Cubango, que eu não queria fazer carnaval aquele ano. Foi um ano que eu fiquei muito mal. Eu fui demitido de uma escola, tá entendendo? Enfim, aconteceram tantas coisas horrorosas naquele ano, que eu não queria fazer carnaval em 2000, naquela época de pandemia. E eu acabei aceitando ir para Cubango, então, e foi um carnaval muito difícil, foi um carnaval que rebaixaram a Cubango, a escola não merecia aquele rebaixamento. Então, falei, enterrei a minha história aqui, enterrei qualquer possibilidade, porque mesmo a escola não merecendo cair, tem gente que te enxerga dessa forma, como, por exemplo, no pré-carnaval daquele ano, eu tinha a proposta de uma escola que estava do lado. E essa mesma escola que falou, você aceita uma conversa, 2 dias depois do rebaixamento, virou e falou para mim assim, poxa, mas a escola caiu, né? Uma pena. Entende? Então você se sente você assim... é taxado pelo resultado do carnaval, né? O artista é rifado. Eu fiquei arrasado, eu fiquei assim, arrasado. O João acabou. Aí até que sou convidado novamente pelo Thor para voltar para o Paraíso do Tuiuti com a seguinte condição. Parceria com um outro artista. E ele me disse assim, olha, tem a possibilidade da Rosa trabalhar com você. Você aceita? Eu falei, óbvio. Ele falou, então, mas caso a Rosa não aceite, você me indicaria alguém? Quem você gostaria de trabalhar? Cheguei até a citar 1 ou 2. Mas acabou que a Rosa topou. Então eu acho que acho que isso já estava escrito, sabe? Tinha que ser daquela forma. Entende? Tinha que ser com ela, que era a única carnavalesca que eu não conhecia. Entendeu? Eu já tomei muita cerveja com Renato Lage, com a querida Márcia, a saudosa Márcia, com todos os colegas ali, eu já trabalhei com a maioria, entendeu? Mas a Rosa eu não conhecia, então parecia, sabe, aquele encontro de almas, sabe? Agora é o momento de vocês. E não, começou profissionalmente, óbvio, mas foi se tornando, aos poucos a amizade foi acontecendo, quando ela entendeu que ali eu era parceiro dela, não era só um colega que queria, tipo, porque... Acontece, às vezes, as pessoas criam essa disputa,
tá entendendo? Quem faz melhor, entendeu? Quem coloca mais brilho, quem coloca menos brilho, quem coloca mais pluma, sabe? Assim, principalmente quando são artistas que nunca trabalharam junto. Existe essa competição, as pessoas criam essa competição. E eu não deixei que essa competição acontecesse e a Rosa também não. E havia uma barreira muito grande ali, porque havia a barreira do preconceito das pessoas, digo do preconceito assim, tipo a marca Rosa Magalhães e João, entendeu? Então aqui você tem uma multinacional e aqui você tem uma lojinha do bairro, tá entendendo? Lado a lado. E ela acabou com isso, porque as pessoas falavam muito, não sei o que, a Twitch com a Rosa Magalhães, não sei o que, e o João Vitor, sempre no diminutivo, sempre ali no minúsculo. E ela começou a acabar com esse distanciamento que as pessoas criavam, que até a própria imprensa criava. Entendeu? Ela começou a trazer o João, pum, daqui a pouco explodimos, entendeu? Explodimos no melhor sentido da palavra, fizemos um grande carnaval dentro do Paraíso do Twitch. Inclusive a Rosa foi a minha sugestão de parceria, caso a Beija-Flor, quando a Beija-Flor me convida, quando o Almir me convida, eu falei, a Beija-Flor vai querer uma dupla também. Eu falei, eu só trabalho se for com a Rosa, só que para minha surpresa a escola não queria dupla, a escola queria apenas um artista, mas quando eu cheguei eu falei, só trabalho se for com a Rosa, eu não Isso já para 2024. Para 2024, entendeu? Porque deu muito certo. Porque você teve esse primeiro convite em 2017, que foi esse que eu citei, para compor uma comissão de carnaval. Isso. Me corrija até se eu estiver errado. Você chega numa reunião na Beija-Flor, uma mesa toda lá montada, aquelas mesas de reunião, né? Isso. A Laíla tá nessa mesa de reunião, fala, queremos você. Foi aí que eu conheci o Almir na época, porque quando a Laíla falou assim, então pra que você veio? Não, queremos você. O que ele fala? Não vai rolar. Não. Pra que você veio? Ali na hora eu quero a minha mãe. E o Almir olhou pra mim e falou assim, calma. Tava o Almir, a Bianca, entendeu? Então, assim, tinha gente muito querida ali naquela. Foi ali que eu conheci o Almir. E a partir daquele momento ele nunca mais parou de me observar. Ele começou e a aí me você acompanhar volta de em longe. 2023 para fazer o carnaval de 24. Ele foi vendo, ele me viu na Unidos de Padre Miguel, ele viu no Paraíso do Twitch, ele me viu na Cubango, ele me viu no Twitch novamente, entende? E aí você apresenta esse carnaval com todas as referências e homenagens ao mestre Laíla e num primeiro carnaval sem a presença de Rosa Magalhães também. O que te guiou nesse carnaval? Olha, foi um carnaval movido pela espiritualidade e pela emoção, tá? Porque a Rosa vai ser sempre a minha mentora, ao lado de Laíla, mais do que nunca, porque foram duas energias, e sem contar com a energia de Joãozinho 30, que eu pedia muita força, muito apoio. Tanto que eu entro na avenida no primeiro ensaio técnico com uma camisa estampada, com a Rosa Magalhães, entendeu? Assim, eu entrei com aquela camisa porque foi uma forma que eu encontrei ela estar junto. De ter a Rosa perto de mim. Sabe por quê? Porque quando eu fui pra Beija-Flor, fiz o protótipo de Maceió, a Rosa tinha acabado de lançar um documentário sobre a Rosa, a carreira da Rosa. O filme do Vitor Moratelli. E a Rosa Valmir, perdão. Valmir Moratelli. E a Rosa não foi, nem na estreia, na pré-estreia do filme dela. Porque a Rosa não saía de casa. E quando eu faço um protótipo dentro da Beija-Flor, a gente fez um coquetel lá e tal, sem bebida alcoólica, sem nada, só para os segmentos da Beija-Flor, não foi aberto nem para a imprensa. E eu conversei com o meu, eu falei, eu queria convidar a Rosa. Ele, claro, só que ninguém acreditava, nem eu acreditava que a Rosa... Que ela iria. Quando ela chegou naquele quarto andar, subiu o elevador, eu até deixei tudo preparado, gente, o elevador, a Rosa, ela pode parar o carro aqui dentro, foi todo um aparato, a escola... Foi maravilhosa, entendeu? Deixaram ela parar o carro lá dentro. Quando ela chegou naquele quarto andar, foi assim, aquele coro, todo mundo chocado. Então, assim, ali, aquele momento, eu falei, caraca, a minha amiga veio me ver. E ela ficou até o final da apresentação. E era figurino que não acabava mais, que nem eu mesmo aguentava mais, tanto figurino. Eu falei, pra que eu fiz tanta coisa? E ela ficou até o final. Então, assim, eu não tive a participação da Rosa, o aval da Rosa para esse carnaval de 2025, porque ela partiu muito cedo. Então, foi uma forma que eu tive de ter a Rosa perto de mim. Foi com aquela camisa, né? Então, foi isso. E eu tinha o Laíla atrás. E algumas pessoas me perguntaram, por que o Laíla, que é o enredo da escola, tá atrás e a Rosa tá na frente? Eu falei, porque o Laíla, eu não trabalhei com o Laíla. Mas lá na Beija-Flor tem um refeitório. A Beija-Flor serve almoço pro barracão. E a Lili falou assim pra mim assim, o Laíla nunca deixou uma mulher ficar atrás de homem dentro desse barracão.
para pegar comida, para beber água, para qualquer coisa, ele sempre dizia primeiras damas. Eu falei primeiras damas, como ele sempre. Então ele é o homenageado, mas a Rosa tá na frente. Que fofo. Agora vem cá, uma pergunta assim dessas inusitadas, de fofoca de pré-carnaval. É verdade que o Laíla esteve presente no barracão? Eu não vi não, tá? Eu falava assim pra ele, eu dizia assim, ó, não apareça pra mim, mas as pessoas diziam, porque assim, eram pessoas que diziam assim, eu nunca vi esse cara, eu não conheço ele, mas ele de vez em quando aparece por aqui. É mesmo? É. E eram muitas pessoas que Eram diziam... muitas pessoas, e o mais interessante é que não eram pessoas antigas da escola, eram pessoas novas, entendeu? Pessoas, entendeu? Artesãos, assim, anônimos, entendeu? Não eram um chefe de equipe, não era um ferreiro-chefe, um carpinteiro, não eram. Eram pessoas que trabalhavam ali ou faziam serão, que ficavam até tarde da noite e diziam. Mas era à noite sempre? À noite, sempre à noite. Mas nenhuma sensação, algo diferente? Não, eu senti, a energia era muito forte. Foi um carnaval que teve uma energia muito forte, sabe? Mexe com todo o sincretismo religioso, quando a gente muito fala forte, de Laíla. muito diferente que eu vivi em Maceió, né? E vivi esse carnaval. A diferença era muito grande. Entendeu? Notava-se ali uma presença. Entende? Acho que o samba já dizia isso, sua presença ainda está aqui. E mexeu muito com a gente. Aparecia em todos os andares. Entendi. Todos os andares. Entendeu? Principalmente o quarto andar. Eu perguntei porque barracão tem muitos andares, né? Eu queria saber Principalmente no quarto quem andar. ele estava fiscalizando. Principalmente no quarto andar. E o que funciona no quarto andar? É o ateliê. O ateliê, ele andava muito por ali porque diziam que ele tinha uma tenda de caboclos ali de santos, uma tenda de umbanda montada ali no quarto andar, que era o xodó dele. É mesmo. Mas quando você fala em entrevistas que ele foi o seu guia no desfile, de E que é maneira é porque esse guia? Eu sou espírita, então eu acredito muito no poder da ancestralidade, acredito muito no poder, na força, principalmente de um homenageado. Então, se ele era homenageado, foi uma pessoa que viveu muitos anos se dedicando para aquela escola, por que não chamar por aquela energia? Que eu falei, mal essa energia não vai me fazer. Não vai fazer mal para Beija-Flor. Então, eu pedia mesmo em oração, ficava ali na varanda do terceiro andar conversando, pedindo para que ele nos iluminasse, nos conduzisse. Tá entendendo? Que tudo que a gente estava fazendo ali era para enaltecer o nome dele, tá entendendo? Para que a justiça fosse feita, para que as pessoas reconhecessem o Laíla de fato como um grande artista, não só como sambista, porque ele era um artista também, porque ele comandou essa comissão de carnaval, ele criou essa comissão de carnaval. Imagina você ter que comandar ali 10, 15 pessoas que nunca se viram, cada uma com um gênio diferente, cada uma com um estilo diferente, um barroco, um rococó, um art déco, um art nouveau, tá entendendo? E você tendo que juntar aquilo tudo, você tem que ser um artista para organizar aquilo tudo, para dizer o que é bom e o que não é bom. E o resultado veio, a Beija-Flor ganhou várias vezes com essa comissão. Então, por que não mostrar, provar para as pessoas que ele era um artista também? Não era só o sambista, não era só o diretor de carnaval e de harmonia, de cara fechada, de cara amarrada. Não, era É muito o que a gente intenção. fala também desse papel dos enredos, né, Bruno? Dessa importância, né? Sabe? De colocar para o grande público, né? Não, não só o papel dos enredos aí para se colocar para o grande público, mas é importantíssimo quando a gente vê, principalmente, uma escola de samba entendendo que a escolha do enredo ela é fundamental dentro de um processo. Ela é fundamental quando a escola se reconhece naquela narrativa, a energia é outra. Quando a comunidade compra aquilo, né? Oswaldo Jardim, que foi com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, estagiar há 2 anos, um grande carnavalesco que se foi muito cedo também, ele tinha muito isso, né, de querer entender aquela comunidade, aquela quadra de escola de samba, aquelas pessoas, e ver no olhar delas o que a energia estava dizendo, que aquele núcleo, né, gostaria que fosse cantado, falado, contado, né? Então, essa sensibilidade do artista ela é fundamental dentro de um território de escola de samba. Exato. Então, quando um Laíla... porque o brilho, isso eu comentei com os colegas, enfim, que avaliam carnaval dentro de algumas áreas, eu comentei que o brilho no olhar do componente da Beija-Flor cantando o samba... Sim. E a gente já falava isso no ensaio técnico, lembra? Não, que parecia um rolo compressor, às vezes, eu falei no ensaio disso técnico. no mini desfile, ano passado. Né? Quando eu fui, que não é mais mini desfile, né? É Dia Nacional do Samba, é o dia do lançamento do álbum das escolas de samba.
Mas quando o samba foi lançado, né, oficialmente, o álbum com os sambas de enredo para o Carnaval, para o ciclo de 2025, e eu vi o componente cantando samba, eu falei, gente, esse samba, isso aqui é um terremoto. Sim. Isso aqui... Quando na final do samba foi uma coisa muito louca, porque ficou aquela polarização entre o samba 1 e o samba 5. Samba 1, samba 5, tipo, quase todo mundo dividido. Né? Aparentemente, né, havia essa divisão. E eu entendi que ela não existia quando o samba 5 foi se apresentar. Escolhido. Antes dele começar a se apresentar. Era a quadra do Beija-Flor estava lotada. Olha que é uma quadra muito grande. É enorme a quadra. A quadra toda começou a cantar. Da casa de Ogum, chamou-me. E a quadra toda antes do samba começar a se apresentar. Então, assim, ali você via que não era uma torcida que vai ali pra frente do palco, aquelas torcidas organizadas do próprio samba, para torcer pelo samba. Você via que era uma escola inteira querendo aquele samba. Entende? Então, ali, acho que aquilo foi determinante para a decisão da direção de nós, segmentos da escola, todos nós votamos. Entendeu? Porque a gente entendeu que era a voz da comunidade, não era a torcida do samba. Não era um grupinho aqui, um grupinho ali, era a quadra inteira. Eu olhava para o camarote de cima, de baixo, do lado, direito, do todos esquerdo, cantando. Embaixo, aqui e ali. Era todo, a quadra toda cantava o samba. Então, assim, a gente não precisava... E aí, como você faz para em 2026 ter um enredo que Pois abrace toda essa comunidade de novo? Pois é, e eu que acho... faça o mesmo barulho. Eu acho que a mesma Beija-Flor... equidade de um enredo à Lalaíla. Eu conversei com o Giló, que é o administrador do Barracão, esses dias, falando que assim, eu comecei... Aí você entende, eu tô há 2 anos, indo pro meu 3º ano na Beija-Flor, que a escola ela tem uma receita pronta. Então você não pode trocar essa receita. Você pode até adaptar. Entendeu? Mas você trocar, jogar essa receita de lado jamais. Então você entende o que a comunidade gosta, o que a comunidade quer. Tá entendendo? O que eles defendem, o que eles almejam. É isso, sabe? É uma escola que você olha no olho dos componentes, no olhar dos componentes, você já entende o que ele quer, o que ele gosta de cantar. E o que ele cantou esse ano? Laíla. O que vem junto com Laíla? Ancestralidade. Quando você fala de ancestralidade, você fala de quê? Você fala de orixá, você fala de raízes, você fala de axé. Então é uma escola de axé. João, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer gente. estar com você, Prazer ouvindo enorme suas estar com histórias, vocês, dividindo. Tá? Muito obrigado um prazer pelo carinho, muito grande. pela Parabéns pesquisa que pelo vocês seu trabalho, fizeram. viu? Tem Parabéns. Tem muita história, a gente está só começando. Muita Primeiro história. episódio. Muito obrigado. Né? Primeiro episódio do nosso podcast com você, que a gente continue para falar do enredo de 26 e de tantos outros que a gente tem aqui, de histórias para retomar. Tá bom? Se Deus quiser, gente. Obrigado, Muito obrigada. João Vitor, muito obrigada, Bruno, meu amigo, meu companheiro. E eu já dando tchau. Gente, agradeço a audiência de todos vocês. A gente logo mais está de volta, às terças-feiras, com novos episódios. Quem perdeu as edições de 25, desse comecinho de ano, pode rever todos aqui no canal do Band Folia no YouTube. E deixar seus comentários, o seu like, né, Bruno? Não é isso? Like. A gente se vê semana que vem. Tchau, Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.